Fala galera, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição deste vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's no Instagram. No Twitter a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Peço que você assista esse vídeo até o final. E se você discordar de algo que eu disser, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo para continuarmos fazendo um bom trabalho e possamos corrigir aquilo que vem sendo feito de errado. E é claro, terminando o ano de 2019, 31 de dezembro, e vamos falar a respeito de tudo o que aconteceu durante este ano, que foi um ano mágico para mim. Depois de 1981, foi o ano mais importante da história do Flamengo em seus 124 anos de história, desde sua fundação, ainda com o clube de regatas em 1895. Afinal de contas, o Flamengo, novamente campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca, da Copa Mickey, da Taça Rio e vice-campeão mundial. Por que não enaltecer? Vice-campeão mundial. O Flamengo é a segunda maior equipe do mundo e tem que enaltecer isso também. Então vamos fazer aqui uma retrospectiva de tudo o que aconteceu ao longo do ano de 2019 para que, aprendendo com o passado, possamos repetir o que foi feito de bom e que possamos corrigir o que foi feito de errado. Flamengo que abriu o ano sob o comando do técnico Abel Braga. Na verdade, a diretoria queria contratar Renato Gaúcho, mas o treinador usou novamente o Flamengo para obter vantagens em sua renovação de contrato com o Grêmio e permaneceu no tricolor gaúcho. O Abel foi contratado, fez algumas sugestões, o Flamengo foi atrás de alguns outros nomes e trouxe vários jogadores, 4 jogadores para a composição de seu elenco e elevar o padrão da equipe. O zagueiro Rodrigo Caio foi o primeiro a ser anunciado de maneira oficial ainda em 2018. Além do Rodrigo Caio, também foram contratados o uruguaio De Arrascaeta junto ao Cruzeiro por uma bagatela. Bruno Henrique veio diretamente do Santos, contratado ao Peixe, e ainda Gabriel Barbosa, o Gabigol, que no ano passado ele atuou pelo Santos, foi campeão, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e foi contratado por empréstimo junto à Inter de Milão, com o Flamengo pagando o seu salário, né, de cerca de R$1.300.000, mas veio por empréstimo a custo zero e com um valor fixado, né, para a aquisição de seus direitos econômicos. O Flamengo começou bem o ano de 2019, conquistando a Florida Cup, competição que o Flamengo foi convidado, ainda na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. A atual gestão nem queria muito participar, mas como já havia compromissos comerciais, o Flamengo não poderia abrir mão e efetuou então a disputa da competição, com 2 resultados sobre equipes expressivas e tradicionais do continente europeu, o empate em 2-2, a vitória nos pênaltis sobre o Ajax da Holanda e na decisão a vitória por 1-0 sobre o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O Flamengo conquistou o que a galera apelidou de Copa Mickey, uma competição internacional. Há muito tempo o Flamengo não conquistava e o Flamengo, portanto, sendo campeão e projetando internacionalmente a sua marca de maneira positiva, já começando bem com o pé direito a temporada de 2019. Mas durante a disputa do Campeonato Carioca na Taça Guanabara, veio aí o ponto negativo, principal ponto negativo do Flamengo no ano, né, que acabou manchando a história do clube, a maior tragédia dos 124 anos de história do Flamengo, a tragédia, o incêndio no Ninho do Urubu e a morte de 10 crianças das categorias de base, né? Situação que ainda está sendo investigada para apurar, descobrir e punir os responsáveis, que têm que ser exemplarmente punidos, e o Flamengo está discutindo na justiça a indenização às famílias das 10 crianças mortas. Logo depois, na retomada do Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, o Flamengo, que se classificou em primeiro de seu grupo, foi eliminado pelo Fluminense, segundo colocado no grupo que ainda tinha o Vasco da Gama. O Flamengo caiu na semifinal, Fluminense e Vasco realizaram a decisão e o Vasco terminou campeão da Taça Guanabara. O Flamengo, que na Taça Rio
teve que poupar alguns jogadores, ou vários de seus jogadores, por conta da disputa da Copa Libertadores da América. Em paralelo, mesmo assim, o Flamengo foi campeão em cima do Vasco da Gama. Flamengo que conquistou com uma equipe considerada reserva. Apenas o De Arrascaeta ali como um jogador considerado titular, e o Flamengo empatou no tempo normal com o Vasco e nos pênaltis se sagrou campeão da Taça Rio, e aí garantindo a sua vaga, juntamente com o Vasco, que já era campeão da Taça Guanabara, na semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E falamos da Libertadores, o Flamengo que estava em um grupo que contava com o San José, da cidade de Oruro, na Bolívia, e ainda o Peñarol, do Uruguai, tradicionalíssimo Peñarol, clube que tem mais partidas disputadas e mais campeonatos, né, mais competições, da qual foi participante da Libertadores, que tem participantes com o maior número de Libertadores, né, tendo sido disputadas, e ainda a LDU, campeã da Libertadores de 2008, foi a outra integrante desse grupo que contou com o Flamengo. Flamengo que começou bem a Libertadores da América, com uma vitória fora de casa na altitude de Oruro, 3.780 metros. O gol foi de Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas a grande atuação foi do goleiro Diego Alves, que garantiu a vitória por 1-0 para o Flamengo. O Flamengo que venceu ainda a equipe da LDU, vitória por 3-1 na primeira partida no Maracanã, mas tropeçou diante do Peñarol na fase de grupos, derrota por 1-0. Gabigol foi expulso, inclusive, no segundo tempo. Nova vitória em casa, diante do San José, com a maior goleada aplicada na temporada pelo Flamengo, 6-1, só que o rubro-negro teve que ir fora de casa garantir a sua classificação. Contra a LDU, derrota de virada por 2-1 na altitude de Quito, 2.850 metros, e aí o Flamengo teve que depender de um empate fora de casa, no campeão de siglo, para conquistar a sua classificação, e assim conseguiu. Empate em 0-0 com o Peñarol, Flamengo e LDU classificados dentro de seu grupo, e o Flamengo com a primeira colocação. No campeonato estadual, o Flamengo passou pelo Fluminense, né, eliminou o tricolor das Laranjeiras, inclusive o Flamengo fazendo partidas memoráveis com o Fluminense, né, do então técnico Fernando Diniz, e o Flamengo do técnico Abel Braga conseguiu passar pelo tricolor e passou também pelo Vasco da Gama. Duas contundentes vitórias por 2-0, incontestáveis, a primeira no Engenhão e a segunda no Maracanã. Flamengo campeão estadual pela 35ª vez e tendo como artilheiro da competição Bruno Henrique, o rei dos clássicos, que deixou seu companheiro da época de Santos, Gabigol, pelo caminho. Gabigol ficou com um gol a menos e o Bruno Henrique terminou como artilheiro da competição. Flamengo que ainda, paralelamente, disputou a Copa do Brasil, entrou na fase oitavas de final, porque estava disputando a fase de grupos da Libertadores, e eliminou o Corinthians. O Corinthians foi eliminado com 2 vitórias. Dentro e fora de casa, o Flamengo limpou a cara com o alvinegro do Parque São Jorge, mas caiu nas quartas de final para o Atlético Paranaense. A primeira partida, o empate em 1-1, num jogo que o Flamengo era para ter perdido, jogou muito mal e contou com a sorte, inclusive, para não ser goleado, né? Foi 1-1, mas suado, e deu mole. Foi superior no jogo de volta, mas voltou a empatar a partida que foi decidida nos pênaltis, e o Flamengo foi eliminado pelo Furacão, que terminou como campeão da competição em cima do Internacional. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo não começou bem. O Flamengo que conquistou apenas 7 pontos nas primeiras 5 partidas, o que custou a cabeça do técnico Abel Braga, que foi muito contestado e ainda com declarações que foram muito contundentes, né? Declarações polêmicas, e também o Flamengo que era exigido que fosse uma equipe ofensiva, mas o Abel Braga não conseguiu dar essa ofensividade ao Flamengo. O fato é que o treinador, pressionado, acabou pedindo demissão e deixando o clube. Fera, o auxiliar, que é da casa, né, o Marcelo Salles, assumiu a equipe de maneira interina durante 4 partidas, das quais ficou invicto. Foram 3 vitórias e apenas um empate, e o Flamengo entrou na zona de classificação para a Libertadores da América. Durante este período, a diretoria confirmou a contratação do técnico Jorge Jesus, o português Jorge Jesus, assumindo o Flamengo, e iniciaria uma revolução
no futebol brasileiro, não apenas no Flamengo, mas no futebol brasileiro. Na Libertadores, o Flamengo foi avançando, o Flamengo foi destruindo os seus adversários. O primeiro foi o Emelec, o Flamengo até deu mole na partida de ida, derrotado por 2-0, mas devolveu a derrota do Maracanã e nos pênaltis conseguiu a classificação para a fase quartas de final, que não disputava desde 2010, quando naquela ocasião foi eliminado pela Universidade de Chile. Mas dessa vez não foi eliminado não, o Flamengo passou com uma vitória em casa diante do Internacional e o empate em 1-1 fora de casa em Porto Alegre. O adversário na semifinal foi o Grêmio, que havia eliminado o Palmeiras, e o Flamengo não tomou conhecimento do adversário. Foi um empate em 1-1, mas com sabor de vitória. O Flamengo era para ter ganho de goleada na Arena do Grêmio, mas por conta da péssima atuação do árbitro argentino Nestor Pitana, o Flamengo acabou apenas empatando com o Grêmio, mas numa partida em que reconhecidamente foi muito superior ao adversário. Superioridade que foi mantida na partida de volta, e dessa vez com gols. Um incontestável 5-0 diante do Grêmio. O Flamengo humilhou o que era considerado o segundo melhor time do futebol brasileiro e depois de 38 anos regressou a uma final de Copa Libertadores da América para enfrentar o todo-poderoso River Plate, então atual campeão, que havia eliminado ninguém menos que seu arquirrival, o Boca Juniors, na outra semifinal da competição. Então, Flamengo e River Plate fizeram a final inicialmente marcada para Santiago do Chile, mas por conta de fortes protestos e quase uma guerra civil na capital chilena, a partida foi transferida para Lima, no Peru. E eu estive lá representando o canal e levando todos vocês e em loco assistir ao Flamengo quebrar um tabu de 38 anos. De virada, vencendo o River Plate. Flamengo que deu mole aos 14 minutos, tomou o gol dos argentinos, mas aos 43 do segundo tempo, com Gabigol, empatou a partida e aos 47 nos acréscimos, não deixou a partida ir para a prorrogação. Gabigol novamente para virar o jogo e dar ao Flamengo seu bicampeonato da Libertadores. Emocionante a partida que foi realizada no Estádio Monumental de Lima. E no dia seguinte, essa partida aconteceu no dia 23 de novembro e no dia 24 de novembro foi campeão brasileiro. E é isso mesmo, mesmo sem entrar em campo. O Palmeiras, o Flamengo fez um campeonato avassalador no Brasileirão, depois de que o Jorge Jesus assumiu a equipe, foram apenas 2 derrotas. O Flamengo que perdeu por 3-0 para a equipe do Bahia, na Fonte Nova, no primeiro turno, e no retorno o Flamengo perdeu apenas um jogo, na rodada final, 38ª rodada, diante da equipe do Santos. Então, o Flamengo permaneceu aí 29 jogos invicto na competição. Abriu uma frente de 16 pontos para o vice-líder. E o Palmeiras, que então era vice-líder, precisava vencer em casa o Grêmio para continuar com chances matemáticas, embora remotas, para a conquista do título. Esta foi a 34ª rodada. E o Palmeiras perdeu para o Grêmio em casa 2-1. O empate já serviria para o título do Flamengo. Festa rubro-negra. No mesmo fim de semana, Flamengo campeão brasileiro e da Libertadores. Isso jamais havia acontecido. E se a gente for analisar a história completa do futebol brasileiro, apenas o Santos foi campeão nacional e da Libertadores no mesmo ano. Isso aconteceu em 1963, quando o Peixe conquistou a Libertadores e também o Santos de Pelé foi campeão da então Taça Brasil. E o Flamengo, portanto, com esse ano mágico. E o Flamengo quebrou todos os recordes no Campeonato Brasileiro. Maior número de pontos, com 90 pontos, maior número de vitórias, maior número de gols marcados, menor número de derrotas, juntamente com o São Paulo, foram 4 derrotas ao longo da competição, maior saldo de gols, o artilheiro da competição, vice-artilheiro da competição, Gabigol, que terminou como artilheiro, e o Bruno Henrique foi o vice-artilheiro, com o De Arrascaeta ali na 4ª colocação entre os artilheiros do Brasileirão. Flamengo que destruiu
os adversários, ataque mais positivo. Foi uma monstruosidade o Flamengo. E o rubro-negro, que se credenciou para disputar o Mundial de Clubes como campeão da Libertadores. E o Flamengo, na semifinal, conseguiu passar pelo Al Hilal, foi surpreendido, tomou um gol ainda no primeiro tempo do adversário, do clube árabe, que foi o campeão da Ásia, mas, clube saudita, na verdade, perdão, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu a virada. O Flamengo que, com Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que comandou aí a virada, que o primeiro gol foi um passe do Bruno Henrique para o De Arrascaeta, depois o próprio Bruno Henrique fez o gol dele e depois ele deu o passe para o gol do Gabigol. Então Bruno Henrique sendo um monstro da partida, o craque do jogo, levando o Flamengo para a final diante do Liverpool, que conseguiu passar pelo Monte Rei do México, passou apertado ali 2-1. E mais apertada ainda seria a decisão. Por incrível que pareça, ao contrário do que muitos esperavam, muitos aí apontavam um massacre do Liverpool, né? Considerada a melhor equipe do mundo, o gigante europeu, mas a verdade é que o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, equilibrou as coisas. O Liverpool, lógico, foi a equipe mais perigosa ao longo dos 90 minutos, mas a verdade é que o Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo inclusive criou jogadas efetivas de ataque, mas o Flamengo pecou pelo último passe e pela finalização. Não soube aproveitar de maneira mais efetiva as oportunidades que criou. Depois de um empate em 0-0 no tempo normal, as equipes foram para a prorrogação e aos 9 minutos da prorrogação, depois de uma falha, uma perda de bola no ataque, houve um contra-ataque fulminante dos ingleses e os Reds conseguiram chegar ao seu gol com o Roberto Firmino. Flamengo, portanto, acabou deixando pelo caminho o sonho da conquista do bicampeonato mundial, mas nem por isso foi menos gloriosa, foi menos vitoriosa a temporada de 2019. Foi uma temporada para ficar na história e no coração, na memória de cada torcedor do Flamengo. Agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Se tiver algo a acrescentar ou discordou de algo que eu falei, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Só não sai sem antes deixar o seu like, que é muito importante para este vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Não vai embora não, tem muita coisa. Além deste tudo sobre o Flamengo, né? Aliás, desse comentário sem freio, você tem aí tudo sobre o Flamengo, você tem as crônicas que eu compus em homenagem ao Flamengo, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem um pós-jogo, então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas desejando para você um forte abraço e feliz ano novo!